A gente tem um momento aqui de conhecer um pouco mais o preletor, pessoa que vai estar expondo a palavra de Deus para a gente. Então a gente tem algumas perguntas. Qual é o nome do senhor completo? Davi. Só Davi. David John Merck Jr. Agora traduz para português. Davi John Merck Jr. Muito bom, muito bom. Onde o senhor nasceu? Eu nasci em Dallas, no Texas, Estados Unidos. O senhor tem um lugar preferido? Lugar preferido? Lugar preferido. Não sei, acho que onde eu moro, na minha casa com minha família, sim. Assim, para passear, talvez montanhas, eu gosto muito de escalar. Muito bom. Pastor, para a gente continuar, para ver se a gente deve continuar a entrevista ou não com o senhor. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Continuamos a entrevista. Time preferido de futebol no Brasil, o senhor tem? São Paulo. O pastor vai pregar agora, a gente não tem mais o que perguntar para ele. O time preferido da NBA? Não torço pela NBA. O senhor não torce para nenhum time? Surpreendente, revelações. Revelações. Um filme preferido? Filme preferido? Senhor dos Anéis. Muito bom, muito bom. Estendido ou normal? Estendido. Estendido, com óbvio, certeza. gente. Se é para Com ver Senhor dos Anéis, certeza. tem que ver o estendido. 12 horas de filme. 12. Depois fala que o pastor não tem tempo. Um versículo preferido e um livro da Bíblia preferido. Acho que um versículo preferido seria... Essa é difícil. Acho que Isaías 40, 30 e 31, que fala de renovar as forças, que o Senhor que renova nossas forças. E um livro? Um livro preferido da Bíblia? Da Bíblia? Essa é difícil, eu não sei. Não sei. Amém. O irmão gosta de 66 livros de uma forma igual. Menos Levítico e Números. O senhor podia contar um pouquinho do testemunho do senhor? Posso. Eu fui criado num lar cristão. Meus pais são missionários americanos, por isso que eu nasci lá. Chegamos no Brasil no meu terceiro aniversário, 12 de julho de 87. Tenho 32 anos agora, então esse ano vai fazer 30 anos no Brasil, daqui a 2 semanas. Então mudamos para o Brasil, eu era muito novo ainda, e eu lembro, né, lá em Atibaia, meus pais sempre trabalharam com a Palavra da Vida, e sempre dentro de casa, ensinando o Evangelho, falando da salvação em Cristo. E quando eu tinha ainda 3 anos, quase 4 anos de idade, a minha mãe estava grávida nós somos em 6, eu sou mais velho, então do terceiro, meu próximo irmão, eu tenho uma irmã no meio, e nós estávamos no hospital, ia fazer uma consulta, estava quase para nascer, e foi por volta dessa época do ano, assim, um pouco antes, que hoje é aniversário dele, inclusive. E a gente estava sentado lá na espera da consulta dela e tinha, né, um crucifixo, como pelo menos na época tinha muito nos hospitais aqui. E comecei a perguntar por que tem Jesus pendurado morto ali e tudo. E ela, de novo, ensinou o Evangelho, explicou o Evangelho para mim. E ali mesmo, então, foi o momento que eu decidi aceitar Cristo, reconheci meus pecados, confiei em Jesus e ajoelhei ali na sala de espera e orei e entreguei minha vida a Jesus. E o chamado ministerial, como aconteceu? Chamado ministerial, não tem um momento que eu consigo lembrar. Graças a Deus, meus pais sempre envolveram todos os filhos no ministério deles. Então, viajavam, tentavam levar um de nós. E ministério era da família, não era dos meus pais, não era do meu pai no seminário apenas. Então, a gente participava, viajamos o Brasil de Kombi, né, para tudo quanto é lado, e muitas aventuras, e sempre vendo o lado maravilhoso do ministério,
mas também os lados difíceis, nunca escondendo nenhuma parte. Então, participando, vendo a alegria disso e ao longo do tempo, embora como adolescente, claro, também pensei em fazer outras coisas, mas sempre voltava, não, é isso que eu quero fazer para a minha vida. No início eu pensava que seria mais ministério de acampamento, né, Palavra da Vida e tudo, mas quando fui para o seminário, aqui também, a Palavra da Vida em Atibaia, Deus começou a direcionar isso mais para o lado pastoral, né, especialmente com adolescentes. Então, foi aquela coisa aos poucos, Deus direcionando, usando pessoas na minha vida, pessoas que me discipularam, mentores, a própria igreja, direcionando esse chamado, confirmando o chamado, que sem isso eu nem me viria como uma pessoa chamada, se a igreja não comprovasse. E aí então, direcionando para o ministério, até onde eu passei muitos anos, 8 anos como pastor de adolescentes, e agora alguns anos à frente de um ministério chamado Prega a Palavra. Também ainda, mas dentro, como parte da equipe pastoral da primeira Igreja Batista de Atibaia. Pastor, o senhor tem alguma história engraçada que aconteceu com o senhor no ministério ou no seminário? No ministério ou no seminário? Histórias engraçadas. O problema é que eu não lembro minhas histórias. Tem umas histórias bem legais, mas pensar aqui, o que seria uma história engraçada? Alguma história mesmo que seja engraçada. Bom, o ministério que eu trabalho agora é treinamento de pastores, né? E nós treinamos pastores em pregação expositiva, pregar a Bíblia mesmo, com fidelidade e de uma forma bem simples. Então a gente faz isso ao redor do Brasil. E um dos grupos que eu tive o privilégio de conhecer foi lá entre os ribeirinhos, né? Então nós, algumas pessoas aqui conhecem a Igreja Batista Dom Pedro, lá em Manaus, nós fomos até lá, ficamos uma noite ali, depois pegamos o barco para o Rio. E foi uma experiência incrível, foi uma daquelas que marcou, acho que o meu ministério, de ir lá no meio, na verdade já entrando numa reserva indígena, ribeirinho, e conhecendo, conversando com esses pastores e terminando o treinamento e vendo a formatura deles, um índio pregando expositivamente para todos que nós estávamos lá, mas durante também o treinamento, algumas coisas que é só ali que acontece, né, fazendo treinamento às vezes debaixo da árvore, porque estava muito quente na capelinha, e todo mundo ali numa roda, debaixo da árvore, estudando o livro de Salmos e Tito, e daqui a pouco saiu do rio um jacaré, né, porque ele também queria participar do treinamento, né, e hoje ele está treinando pastores entre as comunidades de jacarés, né, no Rio Amazonas, mas foi uma coisa experiente, fantástica. Na verdade também, a primeira vez na minha vida de poder sair e conhecer um pouco o rio à noite, e é uma coisa de louco, assim, né? A gente entrava, a água estava alta, né? O rio estava alto, entrando dentro da floresta, só que de barco, sem lua. Quando a lua começou a subir, estava vermelha, a lua cheia, assim, parecia que estava assim, na noite do terror, assim, e porque ainda mais, porque quando você mirava a lanterna, você via às vezes como se fosse um foguinho, vermelho, flutuando acima da água, que eram os olhos, ou o olho do jacaré olhando para você, né? Então uma vela vermelha, assim, aquela coisa, falando, foi demais. Então a gente apagou as lanternas só para ver como era no escuro mesmo. Então foi muito gostoso. O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? São perguntas bem assim abstratas, né? Bem filosóficas. O que é? Vamos falar. A vida, bom, Paulo diz, né? Para mim viver é Cristo, né? Morrer é lucro. Então, para o crente, a vida precisa ser a expressão do Evangelho. Precisa ser um entendimento que eu morri com Cristo. Eu ressuscitei com Ele e tenho uma nova vida para viver em novidade de vida, a vida de Cristo através de mim, no poder dEle, né, crescendo cada vez mais para viver a santidade que Ele conquistou por mim pela sua morte e ressurreição. Então isso é vida. O senhor tem algum tipo de... Essa pergunta é pior do que a da vida. O senhor tem algum tipo de maneira que o senhor preferisse morrer? Dormindo.
Dormindo. Ou numa queda de avião, ia ser muito louco também. Mas, sei lá, ou pular, assim, pular do avião, né, a última vez, agora. Não tem mais o que fazer. Pois é. Tem alguma pergunta que o senhor gostaria de responder que a gente não fez? Que eu gostaria de responder? Não, né? Não tem. Beleza. Muito. Da minha família. Gostaria de responder da minha Sim, família. apresente sua família. Apresentar minha família. Então, estão lá atrás. Eu sou casado com a Adriana. Nós nos conhecemos, ela está lá atrás, lá em cima na galeria. Nós conhecemos quando éramos no final da nossa adolescência. Nós casamos, a gente era adolescente juntos, tal, mas nunca teve interesse nenhum. E quando ela entrou na faculdade, eu estava entrando no seminário. Na verdade, o último ano antes disso, o nosso pastor de adolescentes começou a armar tudo. Falou, olha, tem uma moça, tal, tem um rapaz, não sei o que lá. Aí não falava quem era. Aí finalmente, quando eu descobri, é a Adriana. Nada a ver. E ela é a mesma coisa, né? Até que assim, ele insistia, eu chamei um amigo, olha o que o pastor está tentando. Eu e a Adriana, nada a ver, né? Interessante. Aí chamava outra, aí daqui a pouco metade da igreja já estava sabendo, né? Aí eu falei, bom, eu não sou bobo, né? Se todo mundo acha que tem a ver, vou pelo menos conhecer. E a gente começou uma amizade que continua até hoje. Dia 15 agora, de julho, nós vamos fazer 11 anos de casados. E nós temos 3 filhos. A Lila tem 7 anos, ela não veio, ela quis ficar com a vovó no casamento, né? Então, o Andrew, que é do meio, tem 5 anos, vai fazer 6 logo, está ali atrás, né? Careca que nem o pai. E o John, que tem 1 ano, que está aí atrás também, em algum canto ali, engatinhando. Então vocês podem conhecer. Amanhã acho que talvez os 3 vão estar aí. Muito bem. É isso aí. Pastor, gostaríamos de orar pelo senhor e depois da oração o senhor tem a palavra. Obrigado. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que o senhor tem feito nesse congresso aqui. Usa agora o pastor para que a tua palavra, Deus, impacte o coração de cada um aqui dentro, Deus. Que a gente não saia daqui da mesma forma como a gente entrou, Deus. Nos transforma, nos muda, Deus, através da exposição bíblica da tua palavra. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.